Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco, entendendo o direito de uma maneira mais simples. E hoje o assunto é transformação digital no poder legislativo. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o André Galvão, que é vice-presidente do Sindileges, e também, virtualmente, que vai participar com a gente, o Luiz Quimaide, que é diretor executivo do Bússola Tech. Sejam bem-vindos ao podcast Justiça em Foco. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com vocês no Justiça em Foco. Obrigado também, quero agradecer a presença aqui do Luiz, que é o nosso o responsável pelo evento, né, das inteligência artificial nos parlamentos, e está aqui conosco para esclarecer sobre o que é a transformação digital e essa inovação que está acontecendo nos parlamentos mundo afora. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Luiz, a gente já participa dos eventos do Luiz desde 2021, o Sindileges tem o prazer de participar e é muito importante para nós, servidores do Poder Legislativo, acompanhar o que está acontecendo nos parlamentos mundo afora. E o Luiz é quem promove esses encontros, inclusive um deles, o último, foi aqui em outubro do ano passado, quando da realização do P20. Nós fizemos um evento aqui e o Luiz, ele trouxe, eu acho que 20 ou 22 representantes de parlamentos internacionais para nós colhermos e trocarmos experiências. Então, agradeço aí ao Luiz, primeiro por estar conosco aqui nessa entrevista e depois por franquear nossa participação em eventos tão importantes. O Sindileges se sente duplamente homenageado. Luiz, muito obrigado pela sua participação conosco. Passa a palavra para você se apresentar um pouquinho para a gente. Muito obrigado, Mário, pelo convite, ao Justiça em Foco também. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, falando com a sua audiência, de operadores do direito, de servidores e juízes do Poder Judiciário. Então, me coloco aqui à disposição para a gente ter uma conversa, uma discussão a respeito da modernização, da transformação digital no Poder Legislativo, um tema que o Brasil, há muitos anos, é uma grande referência. O Brasil foi aí precursor dessa agenda ali com a Câmara dos Deputados em meados de 2017, 2016, e a partir desse primeiro movimento da Câmara dos Deputados, nós vemos hoje o Senado Federal brasileiro assumindo uma liderança mundial com relação ao uso dessas novas tecnologias, inspirando outros parlamentos, e aqui eu faço uma nota de reconhecimento ao trabalho que é feito pelo Sindileges, pelo nosso amigo André Galvão, no fortalecimento das estruturas permanentes do parlamento brasileiro, que permite a construção dessa expertise tão valiosa, tanto para o nosso parlamento, para o nosso Congresso brasileiro, mas também cria um espaço de criação de inteligência, de conhecimento que é compartilhado com os demais parlamentos. Então, me coloco aqui à disposição para a nossa conversa. E como você bem me apresentou, eu sou o Luiz Quimaide, eu sou diretor da Bússola Tech. Nós somos um centro de pesquisa a respeito da modernização dos parlamentos. Hoje a gente trabalha com parlamentos em mais de 100 países, via de regra com a administração dos parlamentos, com seus secretários gerais, com os diretores gerais, com as áreas técnicas, com as consultorias, com a área de taquigrafia. E um ponto que é muito interessante. Hoje o Brasil é uma... Desculpa, eu vou fazer uma pergunta para você já emendar apresentando o Brasil, fazendo um panorama. De André e Luiz, como que a gente pode fazer um balanço da transformação digital no parlamento brasileiro? Essa pergunta sob o ponto de vista do nosso sindicato, né? Nós somos representantes de servidores públicos, né? Nós contemplamos lá as categorias da Câmara dos Deputados, servidores da Câmara, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. É o Poder Legislativo Federal, né? Então, notadamente, na Câmara e no Senado, nós temos os comitês que estão trabalhando com inteligência artificial para otimizar os processos do Legislativo. E a gente tem colhido muita experiência nesses eventos que o Bússola Tech organiza, né? E, no nosso ponto de vista, o que a gente sempre tem pontuado nas nossas participações é que a transformação digital e a modernização institucional que vem com essas novas tecnologias, elas têm assim, avançado como em ritmo revolucionário, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, a movimentação
do FMI, da OEA, as cartas que vão acompanhando essa transformação do mundo do trabalho que muito nos interessa. E o serviço público, notadamente nós ali do Poder Legislativo Federal, temos uma preocupação muito grande com essa inovação, mas não só do ponto de vista tecnológico, mas de salvaguarda também, né, dos nossos postos de trabalho, da nossa capacitação, do letramento digital dos servidores. A gente viu aí na última Carta de Bogotá, né, de onde participaram, né, parlamentos do mundo inteiro, o Poder Executivo do mundo inteiro, que haverá em pouco tempo, em menos de 20 anos, uma substituição de quase 60% da mão de obra em países desenvolvidos com a adoção da inteligência artificial. Em países em subdesenvolvimento, de 26% a 30% da mão de obra que trabalha exatamente com essas rotinas, como nós fazemos no parlamento. Então, essa preocupação nossa não é só do letramento digital, mas da participação do servidor nessa revolução tecnológica. Então, isso muito nos tem chegado pela experiência dos outros parlamentos. Então, o cenário do Brasil hoje é de franca adoção de novas tecnologias e inovação, estou falando do nosso parlamento em si, mas principalmente de participação ativa dos servidores nessa discussão. E não só dos servidores, mas da organização mesmo administrativa da casa e também uma preocupação do corpo político, dos agentes políticos, né? Que tem dado toda a atenção a esse tema. Luiz, como que o Brasil se insere no contexto mundial na questão da transformação digital? Como que o parlamento brasileiro se insere? Como é que está o posicionamento do Brasil? Faz um balanço para a gente, por favor. Então, só para completar o raciocínio anterior, justamente o Brasil hoje tem esse nível de profissionalismo comparado a outros parlamentos, justamente devido a, número um, você ter o serviço público fortalecido, permanente hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, e justamente essa liderança do Sindleges que traz esse protagonismo aos servidores, o que permite um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Então, faço só essa nota aqui de reconhecimento ao trabalho do sindicato, e aqui é o André junto conosco. Especificamente sobre a sua pergunta, como eu tinha falado na minha explanação anterior, nós temos dois casos muito interessantes. Primeiro, o da Câmara dos Deputados, foi uma precursora do uso da inteligência artificial nos parlamentos como um todo. Justamente ali em meados de 2017, criando o projeto Ulisses, né, que é a inteligência artificial da Câmara, com uma série de serviços, indo da taquigrafia, a consultoria legislativa, a área de comunicação, a área de segurança. E depois, agora, nessa nova onda da inteligência artificial, com o advento das inteligências artificiais generativas, como a gente chama, nós vemos um protagonismo muito grande do Senado Federal, desenvolvendo novas tecnologias, assistentes legislativos. E aqui eu pontuo um caso que é fantástico reconhecimento do Senado Federal, que é um assistente legislativo regimental que está sendo desenvolvido na casa, justamente uma inteligência artificial que pode prover ali mais informação à Secretaria-Geral da Mesa, no assessoramento da presidência, algo que também está sendo discutido por influência do Brasil no parlamento canadense, após um evento que nós organizamos em parceria com a Câmara dos Deputados do Chile, em junho do ano passado, onde o Senado Federal pôde apresentar essa solução, inspirando os colegas do Canadá a desenvolverem algo similar. Então, eu diria hoje que o Brasil tem essas duas perspectivas. A Câmara dos Deputados tendo sido a precursora do uso dessas novas tecnologias, ali pelo meados de 2017, e o Senado agora vindo com muita sofisticação, muita qualidade, sendo hoje uma das maiores referências no mundo, o Senado Federal, com o uso da IA generativa. Então, temos esses dois casos que eu acho que valem o nosso reconhecimento. E aqui no Brasil, André, como que a gente pode ver como que o servidor legislativo está preparado para utilizar a inteligência artificial e essas novas tecnologias? Eu costumo colocar o servidor do Congresso Nacional em meio ao ecossistema do serviço público no Brasil, né? Então, muito se fala sobre uma reorganização, uma reforma administrativa do serviço público, né? A gente tem um ministério hoje, inclusive, de gestão e inovação no serviço público, né? E a gente tem que reconhecer que o Congresso Nacional, Câmara, Senado e também Tribunal de Contas da União
não são uma ilha de excelência nessa parte de inteligência artificial, mas também somos. A exemplo do que se faz, por exemplo, no serviço público ligado à agricultura, que é a Embrapa, a exemplo do que se fez, por exemplo, nos meios de pagamento, o serviço financeiro, que foi o Pix também, servidores públicos que desenvolveram, né? Então, o serviço público está, sim, nessa vanguarda da tecnologia. Nós temos hoje no Senado Federal, inclusive nos eventos em que nós nos apresentamos, né, uma vanguarda da aplicação da inteligência artificial, por exemplo, não só no ITER do processo legislativo, mas também no orçamento. Nós temos inteligência artificial na classificação de despesas e receitas, né, na identificação de ITER do orçamento, de gastos e, entre aspas, inclusive a democratização e a transparência dessa informação toda fornecida através de um trabalho. Nós temos, por exemplo, na área de registro. Na área de registro, a Câmara e o Senado são protagonistas, né? Reconhecimento de voz, tradução, transcrição de discursos. A gente usa já um motor de transcrição chamado Whisper. Inclusive, é uma coisa interessante que eu devo pontuar, né, que o uso dessa tecnologia, o uso intensivo dessas tecnologias tem, na verdade, valorizado muito o trabalho do servidor público, porque hoje o que se tem de discussão no mundo, nesse mundo de informação digital, de inteligências, de reconhecimentos faciais e de voz, o que você tem como principal, como âncora, a fonte de informação, né? A fidelidade, a fé pública que é dada àquela informação. Então, hoje, os mecanismos de controle, de aferição da fonte, de veracidade, são todos fornecidos pelo servidor público, esse munus que nós temos pela nossa própria investidura, né? Então, a fé quem dá as informações e os dados somos nós, servidores públicos. E nada mais importante do que um trabalho parlamentar aferido por nós, servidores públicos, participando ativamente do ingresso tecnológico, das inovações na produção do trabalho legislativo. Então, acho isso importante do ponto de vista sindical, que é valorizar, na verdade, cada vez mais a participação e a mudança de cultura a partir do nosso protagonismo, por intermédio de nós, servidores públicos. E, obviamente, aliado com os tomadores de decisão, que são os deputados e senadores. Luiz, como que essas facilidades tecnológicas, né, no popular, como que elas podem facilitar o acesso ao público, o conhecimento público dos trabalhos legislativos? Muito obrigado, Mário. Acho que antes, só comentando um ponto que o André trouxe, muito brevemente, eu quero contar um caso que eu acho que é muito ilustrativo. Nesse evento que nós tivemos na Câmara dos Deputados do Chile, eu lembro na abertura, estávamos eu, o secretário-geral deles, o Miguel Landeiros, e a presidente da Câmara dos Deputados do Chile. E hoje o Chile é uma das grandes referências. E eu lembro algo que o Miguel comentou com a presidente, ele falou: presidente, olha aqui o Brasil. O Brasil é o único que a gente conta uma novidade para eles, para o Congresso brasileiro, e eles falam: nós também estamos fazendo isso. Então, acho que demonstra o papel de liderança do Congresso brasileiro hoje, liderando essa pesquisa em como avançar os novos usos da inteligência artificial. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, Mário, hoje nós temos o parlamento, o Congresso, ele é uma grande fonte de informações. Só que, infelizmente, é difícil para o cidadão navegar naquelas informações. Muitas vezes são informações técnicas, muitas vezes estão ali dentro de documentos que são demasiadamente longos. E com a inteligência artificial, você tem a possibilidade, da mesma forma como a gente usa hoje um ChatGPT ou como usa um Gemini, você faz uma pergunta, por exemplo: o que foi debatido na sessão de hoje? Ou houve alguma discussão sobre desenvolvimento sustentável? Ou houve alguma discussão sobre política externa? E a ferramenta pode acessar aquela informação e dar uma resposta em uma linguagem mais acessível ao cidadão. Só para concluir, eu acho que tem hoje uma linha de pesquisa com o uso da IA nos parlamentos, muito interessante, inclusive sendo utilizada pelo Senado Federal e pelo Parlamento do Canadá, que é o uso da linguagem, da inteligência artificial para a linguagem simples. Ou seja, como que nós podemos pegar aqueles pareceres da Secretaria-Geral da Mesa, das consultorias legislativas, e usar a inteligência artificial para converter isso numa linguagem que seja mais acessível ao cidadão. Então, eu vejo hoje que a IA pode criar inúmeras facilidades ao cidadão, tanto na transparência, mas também na participação. Por exemplo, com o Senado Federal, tendo ali o canal de participação, que é o E-Cidadania,
Canal esse que já está utilizando inteligência artificial para absorver as sugestões dos cidadãos, as perguntas que são feitas pelos cidadãos durante as reuniões de comissão, para justamente trazer mais qualidade na participação social dentro do processo legislativo. Interessante. A gente já está encaminhando para o nosso encerramento. Eu vou fazer uma última pergunta sobre o que esperar para o futuro. Eu vou passar essa pergunta para o André Galvão e para você, Luiz Guimarães. Para o que a gente pode esperar dessas transformações daqui para frente? Eu acho que uma pontuação que nós devemos fazer é exatamente essa necessidade de cumplicidade. A cumplicidade entre o que está se fazendo administrativamente, através do acúmulo do técnico que nós temos no nosso corpo funcional, que é extremamente qualificado. Nós temos um comitê que é formado por experts na área de tecnologia, mas também consultores, analistas, na área de revisão de plenário, especialistas em regimento, essa cumplicidade da parte política, e eu digo assim, dos tomadores de decisão das casas, é muito importante para o desenvolvimento dessa transformação digital e modernização institucional. E a pretensão que nós temos, na verdade, é mudar também um pouquinho do locus institucional de diálogo internacional entre países, porque a gente vê que fica na esfera do Executivo, Ministério das Relações Exteriores, mas o que a gente está testemunhando nesses encontros é que o poder legislativo brasileiro tem servido muito de interlocução com os outros parlamentos. Então, muda um pouco do locus da diplomacia, que não é feita só através do executivo, mas do trabalho transformador dos legislativos, através de seus parlamentos. Isso é uma coisa muito importante e essa troca está facilitando e protagonizando isso. Quer dizer, uma substituição também dessa área diplomática, não substituição, mas uma coparticipação, com um protagonismo intenso do legislativo através dessas mudanças, dessa transformação digital. Então, essa cumplicidade entre nós do quadro e os tomadores de decisão é muito importante. É muito importante para valorizar também o trabalho do nosso parlamento brasileiro nessa área. Quer dizer, nós não estamos muito atrás do que o mundo está fazendo. Então, colhemos experiências, mas também trocamos experiências positivas. Eu acho que a nossa pretensão é cada vez mais nos localizarmos nessa esfera de troca, como sendo protagonistas dessa inovação e dessa tecnologia. Luiz, e o que você espera daqui para frente sobre esses avanços, essas transformações que os parlamentos têm sofrido? Você que promove eventos nesse sentido, né? Muito obrigado, Mário. Eu colocaria de uma forma... Hoje, tanto nós quanto os próprios parlamentos entendemos que mal arranhamos a superfície do que é possível fazer com a inteligência artificial. Estamos ainda muito no começo sobre como transformar o parlamento, transformar a representação parlamentar com o uso da IA. Isso vai demorar tempo e o mais importante, inclusive, reverberando o que o André acaba de falar. Não existe um processo de modernização sem a cooperação com outros parlamentos. Isso é de fundamental importância. E algo que eu trago ainda como consideração, como consequência dessa cooperação entre os servidores, entre os parlamentares, entre as mesas diretoras dos parlamentos com as suas contrapartes, para além da modernização da própria instituição, do seu fortalecimento, a gente consegue ver um maior protagonismo justamente em cima dessas considerações do André. Hoje, o papel do parlamento, não só no Brasil, ele serve para ser uma contramedida, um contrapeso, justamente como nós temos na Constituição, mas também nas relações internacionais, nas relações diplomáticas, ou seja, as relações de amizade entre o Brasil e seus parceiros e aliados históricos, podem e devem ser mantidos entre as relações da Câmara, dos Deputados, do Senado Federal, com as suas contrapartes, com as presidências, com as mesas diretoras, secretarias gerais de outros parlamentos, mantendo aquela relação histórica, independente do governo que está presente no dia. Então, eu te digo que hoje, essa relação de modernização do parlamento, ela serve também como um acelerador, um mantedor desses diálogos interparlamentares, diplomáticos, entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com as suas contrapartes em outros países. E se você me permite, dentro disso, justamente nós estamos organizando, com a Organização dos Estados Americanos, no Congresso americano, um encontro
inclusive que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão sendo convidados para que participem ali com presidentes de parlamentos, com secretários gerais de parlamento, justamente para discutir a agenda digital nessas instituições. Ou seja, qual o futuro? Justamente o objetivo é responder a sua pergunta. Como que os parlamentares, as mesas diretoras, as secretarias gerais podem pensar, ok, qual que é o próximo passo? Como podemos agir juntos em cooperação para fortalecer o nosso Congresso? Interessante. O nosso episódio do podcast já está chegando ao fim, o nosso prazo já está se encerrando aqui. Eu vou passar a palavra para vocês, agradecendo a participação de vocês. Primeiro o André Galvão, depois o Luiz. E quiserem deixar algum recado, falar alguma coisa que vocês acham interessante falar, agora é o momento. Eu agradeço vocês pela participação. Muito obrigado aí por estarem aqui nesse episódio do Justiça em Foco. Obrigado, Mário, pelo espaço do Justiça em Foco. É muito importante que os sindicatos, né, e nós, principalmente os servidores do Poder Legislativo, a gente participe dessas discussões sobre inovação, modernização tecnológica, né, transformação digital. Isso diz respeito muito à nossa atuação sindical, na salvaguarda dos postos de trabalho, mas na qualificação permanente nos nossos quadros, né? E a inserção do Brasil nesse mundo global se dá através da longa manus, que somos nós, somos os servidores, né? Nós somos perenes, né? Estamos lá formando o que a gente chama de parlamento como o braço longo do fenômeno social, que é o processo legislativo, né? E eu queria agradecer esse espaço, queria agradecer mais uma vez também ao Luiz pela oportunidade que ele nos dá de participação desses eventos, que têm sido muito produtivos, né? E tem reverberado o trabalho que nós, servidores públicos, fazemos, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E a troca de experiências, para nós, é muito importante. Quer dizer, é uma oportunidade ímpar de participação e também de divulgação daquilo que nós, servidores públicos do Poder Legislativo Federal, estamos fazendo para cá, para o Brasil, e também a nossa experiência trocada com o mundo. Te agradeço mais uma vez. Ok. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Mário, ao Justiça em Foco, pela generosidade do espaço nos concedido. Obrigado ao André Galvão também, ao Sindiledes, pela conversa, pela discussão de hoje. Eu acho que a minha consideração final, Mário, é o Poder Legislativo entender o seu papel como protagonista. Um protagonista da representação popular, um protagonista das grandes discussões nacionais e, para além disso, um protagonista da agenda internacional e da agenda externa. Hoje eu vejo que, mais do que nunca, a Câmara dos Deputados no Brasil, o Senado Federal, tem uma grande oportunidade de construir e fortalecer laços de amizade, laços de cooperação, de comércio, de troca científica e, por óbvio, de modernização e de fortalecimento da instituição. Isso depende da liderança da casa, depende tanto do seu corpo eletivo, político, parlamentar, mas também, em muita medida, depende ali da capacidade técnica dos seus quadros, que justamente nós aqui no Brasil somos tão agraciados de termos uma qualidade técnica tão alta com os servidores públicos brasileiros. Então, deixo apenas essa última provocação e nos deixamos aqui inteiramente à disposição de vocês para quaisquer conversas futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E essa edição do podcast Justiça em Foco termina aqui. Se você quiser saber mais notícias sobre o Poder Judiciário, acesse justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!